Eu queria te fazer uma pergunta agora, que é aquela pergunta de 1 milhão. Que eu recebo, a Lorena recebe, é uma dúvida que também a Leia tem, que eu tenho certeza que algum desenvolvedor pergunta para ela, que é a seguinte. Gabi, quando entra em vigor a reforma tributária? Sejam bem-vindos ao Fisco for Dev, o espaço onde desenvolvedores e gestores de software houses encontram informações atualizadas sobre o mundo fiscal e tributário. No episódio de hoje, temos assuntos importantes que vão impactar diretamente o desenvolvimento de soluções fiscais. Vamos falar sobre as últimas versões publicadas das notas técnicas 2024-001 e 002, com destaque para as alterações no layout dos documentos fiscais eletrônicos. Além disso, vamos abordar a recém-aprovada Lei Complementar 214/2025, marco regulatório da reforma tributária que traz impactos significativos para o setor. Nosso objetivo é ajudar você a entender essas mudanças e a se preparar para os desafios e oportunidades que elas nos trazem. E não se esqueça, queremos que esse espaço seja interativo. Deixe suas perguntas e comentários no fórum Fisco for Dev na Casa do Desenvolvedor. Vamos construir juntos o entendimento dessas mudanças. E para enriquecer nossa conversa de hoje, contamos com a presença de especialistas incríveis. Gabriela Pesetti, analista tributária da Decision, com ampla experiência no cenário fiscal brasileiro. Leia Lucente, PO do Plug DFE, trazendo uma visão prática das implementações no desenvolvimento de soluções fiscais. E Lorena Mendes, analista tributária da TecnoSpeed, pronta para nos ajudar a desvendar os aspectos técnicos dessas alterações. Sejam muito bem-vindas. Bom, então vamos começar o nosso episódio aqui do mês de janeiro falando sobre um tema muito importante que está sendo muito debatido e muito falado em redes sociais, em blogs, na internet, que é a reforma tributária. Nós temos aí agora a Lei Complementar 214, aprovada em janeiro de 2025, que também era uma regulamentação que estava sendo muito aguardada, que veio ali da PL 68, que traz a regulamentação do IBS, da CBS e do IS. E também traz ali muitos artigos, né, Gabi? Traz bastante informação para os desenvolvedores, para a software house, como também para o nosso país, né, para o Brasil. Então, né, Dani, a Lei Complementar 214, além de ser um marco aí na reforma tributária, nós precisamos nos atentar para as adaptações que as empresas, dos desenvolvedores, software houses precisam entender os detalhes para adaptar o seu sistema às novas exigências legais. O tempo para adaptação dessas empresas, principalmente o software house, é curto e exige de planejamento. Realmente, Gabi, é bem lembrado. Nós temos aí uma previsão para o início de 2026 da entrada da reforma tributária e nós estamos praticamente no final de janeiro de 2025. E nós temos um novo layout para todos os documentos fiscais eletrônicos e temos também, vamos abrir um parênteses aqui também na fala, que nós temos a possibilidade de, dentro desse ano, ainda serem publicados novos documentos fiscais eletrônicos. Porque o que a reforma está trazendo, que é a reforma tributária do consumo, a cobrança do imposto no município onde aquilo vai ser consumido, né, o produto, a mercadoria vai ser consumida, todo esse olhar que eles estão tendo, foi identificado que alguns serviços, algumas cobranças ainda são feitas não através de documentos fiscais. Então, nós sabemos que fora o que nós já temos, existe uma possibilidade grande de nós termos ainda mais documentos fiscais eletrônicos ali sendo criados, né, instituídos dentro desse ano de 2025. Então, o que a Gabi falou é muito importante. Se a gente parar para pensar, o tempo é curto. Nós tivemos no ano passado, né, a publicação das notas técnicas ligadas à reforma tributária, a 2024-001, trazendo ali a alteração do layout lá, determinada por uma NT conjunta, né, que eles falam, então alterações para o CTE, CTOS, NFCOM, NF3E. Tem também a nota técnica 001 para NFSE, nota fiscal de serviço eletrônica, mas aí lembrando que ela está trazendo ali o layout do padrão nacional,
né? E tem também a 2024-002, que é a que eu confesso que tudo bem. Eu ontem estava pensando nisso, eu falei assim, tá, vamos lá, Dani. Eu sei que tem mais operações, tem mais campos, tem mais página, é aquela que a gente começa a ler, aí você não sabe se você fala assim, isso aqui, mas parece que eu vi alguma coisa ali, e você volta, aí você fala assim, não, mas espera lá, como é que é isso aqui hoje? E você vai abrir o mock, vai ver como é que está no layout, essa informação, porque é a nota técnica, é o documento que foi publicado até o momento ligado às notas técnicas com maior volume de alteração, né? E faz sentido. Porque a NFE é o documento que acoberta o maior número de operações também, né? De comercialização de mercadorias e produtos. Então, eu acho que isso faz muito sentido. Depois, ontem eu fiquei pensando, eu falei, tem que ter campo mesmo, tem que ter regras, tem que ter eventos, porque a NFE é o nosso documento mais importante, né? E, Leia, a nova versão que foi publicada no final do ano passado, da nota técnica 2024-001, que é a NT Conjunto, e a 2024-002, o que ela trouxe de novo? Legal, Dani. Bom, a NT 2024-001, como você citou, assim, a anterior, né, a gente já vinha acompanhando várias alterações e tinham várias dúvidas, né, como seria a implementação. Continuamos ainda amadurecendo, né, a cada dia que a gente participa, né, de reuniões com o grupo técnico, ou até mesmo ali em lives que a gente acompanha, né, e para entender como que a gente vai utilizar esses campos, né. Dentro dessa NT, ele trouxe ali o grupo presumido, né? Já tinha algumas informações a respeito do grupo presumido, mas antes, no layout anterior, tínhamos grupos ali, subgrupos, né? Onde era informado o grupo de informação do IBS, de competência dos estados, e o grupo de informações do IBS de competências do município, né? Também. E também tinha um outro grupo que era do grupo de informações do CBS. E com a nova versão foram criados grupos de informações do crédito presumido ali com alguns outros campos, né? Com outras informações para agregar ali. Que traz ali o valor do crédito presumido e o percentual do crédito presumido, né? E também o código do crédito presumido. E um outro campo, né, de informação interessante é o valor do crédito presumido do código suspensivo, né? É isso mesmo, Leia. A gente teve ali nesse campo que você tinha falado do código presumido, né? Que vai ser ainda publicado uma tabela, né? Um anexo, tudo certinho, com essas classificações para que o contribuinte consiga informar de fato esse crédito presumido utilizando essa tabela. E a gente está no aguardo aí, né, Dani? Para a publicação dessas tabelas, né? E referente ao campo também que a Leia chamou a atenção, do crédito presumido em condição suspensiva, essa condição suspensiva, ela quer dizer que ainda não foi finalizada. Então, portanto, o contribuinte tem ali, né, a possibilidade de usar o valor desse crédito, porém, ele ainda está em processo, ele não está finalizado. Então, ele vai estar alocando esse saldo, né, esse valor nessa condição e esperar ali para ser finalizado ou não, mas ele já vai poder estar utilizando esse valor. O que eu entendo também é que muito vai vindo que a PLP a lei ali está trazendo para o usuário para ele conseguir verificar em que condição suspensiva ele vai poder ou não usar esse valor. Mas a ANT já prevê a utilização desse campo, né, para ajudar ali o contribuinte. Então, antes, na versão anterior, nós tínhamos ali um subgrupo, né, de crédito presumido para o IBS estados, depois outro para o IBS municípios e também o da CBS. Então, agora nós temos um único grupo de crédito presumido para o IBS, o da CBS se manteve, e também agora nós temos a inclusão desse novo grupo. Então, aí, né, com essa nova versão, nós identificamos que teremos mais uma tabela de códigos a ser controladas com a reforma tributária, né? Temos ali a tabela do C-Class TRIB para o IS, uma tabela exclusiva para o imposto seletivo, que ainda também não foi publicada. Temos a tabela do C-Class TRIB para o IBS e para a CBS, essa sim, já tem a publicação, e agora teremos uma nova tabela com códigos de crédito presumido.
que isso será válido também para todos os documentos fiscais. Mesmo porque essas alterações, elas também estão na NT 2024-002, ali da NFE e da NFCE. Então, o que mudou dentro ali da NT conjunta, né, eu chamo de NT conjunta 001, ela também foi aplicada na 002 da NFE e da NFCE. E aí, quem está aqui nos acompanhando, que está ali pensando, e a NFSE, Nota Fiscal de Serviço Eletrônico? Nós ainda não tivemos publicação de atualização do layout desse documento fiscal eletrônico, tá? Entendam que essas notas técnicas que nós estamos falando, elas são tratadas ali pelo grupo do ENCAT, e já o padrão nacional, ele está ali com a Receita Federal do Brasil. Então, obviamente que existe uma conversa, tem-se ali sempre, mantém, né, a intenção de... Comunicação entre elas, sim, de manter a comunicação, de que o layout, o novo layout ali dos tributos, eles sejam o mais semelhante possível, né, que não tenham tantas divergências. Então, quando eu estava analisando, né, essas versões, eu peguei lá a nota técnica da NFSE, eu falei, deixa eu ver como é que tá aqui. E realmente, ele também está separado, como estavam, né? Estado, municípios e depois ali a CBS. Então, isso vai vir provavelmente também numa nova versão da NFSE, tá certo? São tantas siglas que tem hora que eu me perco. Fora essa alteração do crédito presumido, aí agora entrando um pouquinho já na NT 002, nós tivemos ali também uma alteração no campo C-Stat, que de 3 ele passou para 4 no layout da mensagem de retorno do recibo da NFE. Né? Isso também é algo que gera um impacto, porque vem ali no protocolo, né, da NFE. E não só isso, nós também tivemos muito mais alterações, que como eu falei no começo do episódio, a NFE é a que traz ali, né, o maior movimento de alterações no layout. E nós já começamos ali pelo grupo B, que é o grupo de identificação da nota fiscal eletrônica, né, Léa? Nesse grupo, Dani, nós tivemos algumas inclusões de campos, né? Foi adicionado ali o código de município de consumo pelo fato gerador do IBS e CBS. Ele tem como finalidade ali informar o município da ocorrência que ocorreu o fato gerador, né? E ele somente deve ser preenchido quando o indicativo de presença ali ele for 5, igual a 5, né? Operação presencial fora do estabelecimento. E a nota fiscal, ela não contém informações quando, né, não contém informação de endereço do destinatário. Outro campo que foi adicionado nesse grupo é o indicador de multa e juros. Que ele vai ser utilizado nas emissões de notas fiscais para incidência dos tributos de IBS e CBS quando ocorrer o recebimento ali da multa e dos juros, né? O contribuinte que pagar a multa e os juros, ele tem direito ao crédito dos tributos, né? Então, aí cabe a informação desse campo ali. E um outro subgrupo que foi criado é o grupo de compra governamental. Ele vem para atender ali a seção específica ali do PL 68, onde temos alguns campos que deve ser informado ali como tipo da compra governamental e o percentual de redução da alíquota em compras governamental. Né, o percentual redutor ali, né? E o indicativo do tipo de nota de crédito que está sendo utilizado. Então, aqui você já está trazendo uma informação, pensando ali, olhando para um ERP, para um sistema. Não é somente fazer a implementação de um campo de uma tag no XML. Temos ali um campo, indicador de multa e juros, para, como você disse, emitir uma nota fiscal, porque o contribuinte que pagar essa multa e juros, ele vai ter direito ao crédito dos impostos. Como que ficaria assim? Agora eu vou soltar aqui no ar, né, para quem está nos acompanhando. Olhando para um ERP, juro e multa, ele fica geralmente dentro do financeiro. Como que a parte ali, o analista fiscal vai saber, vai ter a informação de que, olha, o cliente tal pagou juro e multa e eu preciso emitir uma nota? Vai ser através de um relatório?
Vamos ter que ter essa comunicação muito bem clara entre os setores, né? Para conseguir fazer o envio dessa nota, ficar legalmente certo com o fisco, né? E não deixar na mão só do financeiro. Tem que ter essa comunicação, né, Dani? Os RPs vão ter que estar bem preparados para conseguir fazer essa integração e fazer o envio dessas notas corretamente, né? Isso, por isso que eu falo. A reforma tributária, ela vai além dos novos tributos. Ela vai além de adequações nos documentos fiscais eletrônicos e também nas obrigações acessórias. Ela vai dar uma mexida ali também dentro do ERP. Né? Tem coisas novas vindas que, assim, vai ter que olhar como está estruturado, como que está a estratégia do sistema hoje e vai precisar de adequação. Por isso que, reforço mais uma vez o que a Gabi falou, o tempo é curto, né? O tempo é curto. E com esse novo campo também ali do Código do Município de Consumo, nós podemos perceber que o reinado do ICMS está chegando ao fim, né? Ele já está ali vou dizer, com os anos contados, né? Não teremos aí muito tempo de ICMS convivendo entre a gente. E também temos algumas alterações no grupo de ICMS normal e ICMS-ST, Lorena? Isso, Dani. A gente teve ali essa modificação, né? Que a ocorrência do grupo, ele mudou para opcional, né? Então, significa que agora, né? Nesse período de convivência entre o ICMS e o IBS, será possível emitir essas notas fiscais de finalidade de débito, de crédito, sem gerar erros de validação nesse grupo, porque o grupo já não é mais obrigatório, né? Então, durante esse período de convivência, se a gente for enviar essas notas, né, sem a incidência ali do ICMS, vai ser possível porque o grupo não é mais de opção obrigatória. Então, essa modificação é importante aí para esse período de convivência, de transição que a gente vai ter, né? Os dias finais do ICMS. Sim, com certeza. E essa mudança, ela está vindo, então, também por conta da emissão ali das notas fiscais de finalidade de débito e crédito, que nós já mencionamos aqui no episódio. Ô, Lorena, você consegue falar, assim, um pouquinho melhor para a gente, detalhar o que são essas finalidades, quais são os objetivos das finalidades de nota de débito e crédito? Então, com a ANT aí, né, da reforma tributária, veio vendo mais a fundo sobre essas notas de crédito e débito, né? Então, a sua finalidade ali, o tipo 5, que é referente à nota de crédito, ela vai se aplicar quando o emitente registrar uma redução no imposto devido, né? Então, ela vai tem essa possibilidade de pagar a mais e tudo mais, ela vai fazer, né, o envio dessa nota com a finalidade de reduzir o imposto. Já a finalidade 6, que traz ali referente à nota de débito, ele vai aplicar quando o emitente ele quiser aumentar esse imposto que é devido, né? A utilização dessas finalidades ainda depende muito de futuras regulamentações para a gente saber ao certo até que ponto a gente vai poder usar ou não vai poder usar. Mas o que a ANT já esclarece para a gente é que não vai ser usado para o ICMS ou para o IPI. Só se a regulamentação do ICMS e do IPI vir a mudar e nos dar essa possibilidade. Mas, por enquanto, a gente está à espera aí das futuras regulamentações do IBS para a gente conseguir saber até que ponto a gente vai poder usar, né, nesse aumento, nessa diminuição desse valor de crédito do ICMS, do IBS, né? Nós tivemos aí, então, a aprovação do PL 68, que se transformou na Lei Complementar 214. O próximo passo, Gabi, qualquer coisa me corrija se eu estiver errada, é a aprovação da PL 108, também que é muito importante, que é do Comitê Gestor. E a partir disso, ou antes disso, Gabi, nós teremos ali a publicação dos regulamentos dos impostos. Provavelmente antes da aprovação do PL 108, tá? Porque a previsão, segundo as últimas notícias, é que ele seja aprovado até primeiro semestre de 2025. Provavelmente as regulamentações que dependem das regras do IBS, CBS e IS venham antes, né? Porque a gente já tem a Lei 214 aprovada, nós já temos as regras dos novos tributos. Então, as regulamentações já podem ser feitas. Enquanto a gente conversa aqui, acredito que os grupos de trabalho da Receita já estão lá escrevendo e desenvolvendo. Porque quando eles soltam as regras, a gente sabe que eles soltam tudo de uma única vez. E a gente fica de cabelo em pé, pegando as notas técnicas, pegando os novos regulamentos para ler, entender e fazer as mudanças necessárias. Bom, menos mal. Eu tinha ali uma visão errada, né? Eu
acreditava que a gente precisava ali ainda da PL 108 aprovada para poder começar a publicações desses regulamentos. Então, menos mal. Como disse a Gabi, o pessoal já está ali trabalhando também, como nós estamos aqui trabalhando. Uma mudança que a reforma está trazendo é a questão ali, não vou dizer da unificação, porque ainda são códigos separados, mas eles estão caminhando, digamos que junto, que é o CST e o C-Class-Trib, né, que é o Código de Classificação Tributária. Já existe o C-Class, ali para a NF3E e para a NF-CON também, esse código de classificação, mas agora a gente tem o Código de Classificação Tributária com a reforma tributária. Quando foi publicada a primeira versão dessas notas técnicas, ainda não havia sido publicada a tabela, então a gente já tem ali a tabela, como nós mencionamos, do IBS e da CBS publicadas, e com a publicação dessa tabela, nós também tivemos ali a definição dos campos do CST e do C-Class-Trib ao longo do layout dos documentos fiscais eletrônicos, né, Lorena? Isso, ali a gente consegue ver que ele está posicionado a nível de item ali na NFE e também, acredito, na NFSE, né? E o contribuinte vai poder informar, né, o CST, IBS, CBS, que possui agora 3 dígitos, né? E o C-Class-Trib, que possui os seus 6 dígitos, né? Conforme a gente pode ver ali na tabela, né, de classificação tributária do BS-CBS, que foi publicado através do informe técnico da reforma tributária, o 2024-001, que cada códigozinho, né, cada par do CST do IBS-CBS, ele tem a sua classificação do C-Class-Trib, né, correspondente a um dispositivo do projeto de lei complementar 68 de 2024. Esses códigos de CST e de C-Class-Trib, eles vão ser fundamentais aí para a gente fazer a apuração correta dos impostos e também para essas regras de validação que estão descritas na NT, né, da NFE. Então, assim, vamos ter que prestar muita atenção nessas tabelas, né, acompanhar todas as regulamentações, porque acredito que a tabela vai ter muitas modificações, ampliações de códigos, né? Então, o RP vai ter que ter preparado, vai ter que ter essa autonomia para fazer esse controle ali, inserir esses códigos, né? Fazer essas amarrações, porque esse código vai realmente definir ali essas apurações, né? Sim, isso que você falou a respeito de atualizações dessa tabela, é algo que a gente sempre escuta em lives ou nas reuniões junto aos auditores fiscais do ENCAT, e também está escrito na nota técnica. Então, é um outro cuidado, bem lembrado, é um outro cuidado que o sistema, o RP, precisa ter. Como alimentar, fazer depara, né, como reclassificar todos os produtos ali quando tiver alguma alteração. Lembrando que não é um código só, né, Dani? Então, o CST tem que estar correto com o C-Class-Trib para, sim, fazer essa apuração correta dos dados, né? Então, vai ter que ter um controle bem feito, bem analisado ali dessa tabela, né? Sim, com certeza. E nós temos também ali um novo grupo. Na verdade, nós temos 2 novos grupos criados no layout da NFE na versão 1.10, que é o grupo de referenciamento de itens de outros documentos fiscais e também o grupo totalizador, né, Lorena? Isso, esse grupo de referenciamento do item, né, ele já existia lá por ICMS, agora foi criado agora por IBS-CBS, e ele traz ali a chave de acesso e o número do item, né, é o que a gente já conhece ali para fazer vinculações dos documentos, devoluções, então não é nada tão novo. Já em relação ao grupo de totalização ali da NFE, do IBS, CBS e S, a gente tem esses grupos exclusivos, né, então a gente teve essa alteração que agora foi inserido novos subgrupos e campos, né, que na versão 1.0 não tinha, né, então que traz esses novos campos também de referenciamento do crédito presumido, no qual a Leia já tinha passado anteriormente, né, do CECRES ali, do valor, de toda essa participação do crédito presumido para a CBS, né. Essa NT, essas versões, elas estão trazendo alterações. A NT 002, ela trouxe um volume maior de alteração, né, comparada à NT conjunta. E fora campos, grupos, subgrupos, regras de validações, porque cada tagzinha nova
temos ali novas regras de validação, né? Então, nunca uma tag vem sozinha. Não. Ela sempre vem ali com as amiguinhas regras de validações, né? Ela nunca tá sozinha. Mas fora isso, nós temos também a criação de novos eventos. Nós temos 22 eventos detalhados nessa versão da nota técnica, né? Teve alguns eventos que eu não sei se foram eliminados, por exemplo, aquele da Zona Franca de Manaus, que está na versão 1.00, tá na versão 1.00, tá, gente? Que não tá na versão 1.10, né? Só que fora os eventos que já estavam naquela lá, nós temos mais. Então, no total, nós temos 22 novos eventos, né? Então, são 11 novos eventos e 11 novos cancelamentos de eventos, né, Léa? Dani, o que assustou bastante foi o volume de eventos que foi publicado ali nessa NT, né? Trouxe, como você disse, 22 eventos. E aqui eu quis separar os eventos para melhor entendimento do que é de responsabilidade do emitente, do que é de responsabilidade do destinatário, do fisco, para trazer assim uma visão geral de como vai ser essa prestação de esse envio, né, desse evento. Então aqui, sendo o autor o emitente, nós temos o evento de informação de efetivo pagamento integral para liberar o crédito presumido do adquirente. De responsabilidade do destinatário, a gente tem outros, como a solicitação de apropriação do crédito presumido, a destinação de itens para consumo pessoal, a imobilização do item, a solicitação de apropriação do crédito de combustível e a solicitação de apropriação de crédito para bens e serviços que detém de atividade do adquirente. Esses são de responsabilidade do destinatário. E temos também eventos de autor ali do fisco, de autoria do fisco, né? Que é a solicitação de apropriação de crédito de fornecimento de bem móvel usado, a manifestação do fisco sobre pedido de transferência de crédito de IBS em operações de sucessão e a manifestação do fisco sobre pedido de transferência de crédito de CBS em operação de sucessão. Temos também um autor aqui que é a sucessora, né? A empresa sucessora. É uma empresa sucessora, ela funciona a partir do momento que ela assume a operação de outro CNPJ, né? Então, temos os eventos de manifestação sobre o pedido de transferência de crédito do IBS em operações de sucessão e a manifestação sobre o pedido de transferência de crédito de CBS em operação de sucessão. Então, temos um específico para IBS e um específico ali para CBS. E todos esses que eu falei acompanha ali o evento de cancelamento, né? Então, para cada evento tem o seu registro de cancelamento, caso tenha necessidade. E esses eventos também, cada um possui um layout específico, né? Uma parte específica ali, conforme o evento, tem ali 1, 2 ou 3 campos que precisam ser enviadas as informações. Isso, então os desenvolvedores devem ficar atentos nesse layout, né, Dani? Desses novos eventos, porque contém esses campos obrigatórios e específicos que devem ser preenchidos a cada tipo de evento. Então, é fundamental preencher esses campos de forma correta. Vou citar um exemplo aqui, que é a da solicitação de apropriação de crédito presumido, né? Que a gente já falou bastante desse crédito presumido, e a gente tem esse evento também, né? E ele tem como parte específica lá campos como versão, descrição do evento, autor e também as informações do crédito presumido no item, né? Então, o número do item, valor de base, valor de Secred-Press, todos aqueles campinhos que a gente já passou. Então, vai fazer o envio, tem que preencher esses campos. E também agora a gente tem algumas regras de validação que passam a ser aplicadas nesse evento, né? Para garantir também que tudo esteja completo, certinho, antes de ele fazer o envio do evento. Então, desenvolvedores vão ter que se atentar a esses campos, essas regras de validação, para conseguir passar sem erros, né? Com certeza. Bastante coisa. Bastante coisa. E para você que está aí nos acompanhando, só para lembrar que no blog da TecnoSpeed você encontra artigos ligados a esses assuntos, tá? Eles estão atualizados, estão
detalhado certinho ali os campos, os tamanhos, finalidades, regras de validação, tudo bem feitinho, né? E agora, eu queria chamar a Gabi. A Gabi hoje ela tá meio escondidinha, tá quietinha, Gabriela, hoje. Eu acho que ela tá preocupada, sabe, gente? Acabou de ser aprovada, né, a Lei Complementar 214. Gabi, você tem quantos artigos para ler? 544. Né, que Ela até suspira, gente. É o livro de cabeceira agora, mas não o livro de cabeceira é a Lei 214. Né? Gabi, você que tá aí lendo, que tá acompanhando mais de perto, né? Não que a gente não esteja também, mas você que está um pouco mais aprofundada nessa parte da legislação da reforma tributária. Eu queria te fazer uma pergunta agora, que é aquela pergunta de $1 milhão. Vamos falar em dólares, que o dólar está mais valorizado. Que eu recebo, a Lorena recebe, é uma dúvida que também a Leia tem, que eu tenho certeza que algum desenvolvedor pergunta para ela, que é a seguinte. Gabi, quando entra em vigor a reforma tributária? Então, Dani, essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo e é uma pergunta de alguém que não quer que a reforma aconteça. Porque, assim, ela já começou a partir da emenda constitucional. A parte mais difícil de mudar é a Constituição. E lá em 2023, a gente teve a aprovação da emenda constitucional 132. Então, agora nós temos a aprovação da lei complementar. A reforma já começou. Ela inicia a sua transição, claro, a partir de janeiro de 2026. Mas, como a gente já falou aqui, as mudanças no layout da nota fiscal já iniciam a partir de setembro de 2025. Nós temos de setembro até dezembro deste ano para fazer toda a adequação nos documentos fiscais, para que em janeiro de 2026 já comece a emitir a documentação regularizada com os novos layouts. Né? Então, assim, para a software house, nós temos um tempo muito curto de adequação. Isso está causando um pavor em todos, porque a complexidade, a quantidade de mudanças, imagina tudo que vocês falaram até aqui, é muita mudança para fazer. Não é um campo que tu coloca no layout, são vários campos novos. Validar esses campos, validar as regras, eventos, que era algo que a gente não estava acostumado, né? Acaba a CFLP, que era o que a gente aprendeu até hoje, a gente que trabalha na área fiscal, a gente se guiava pela CFLP, agora a gente não tem mais a CFLP para se guiar. A gente vai ter que se guiar pelos eventos. E a empresa de tecnologia vai ter que desenvolver todas essas novas regras dentro dos documentos, né? Então, tem muitas mudanças dentro dos RPs que o Software House fornecem, tem muitas mudanças dentro do layout. É muito importante o acompanhamento das notas técnicas dos documentos fiscais eletrônicos, para que a gente esteja por dentro das alterações. O documento fiscal eletrônico, ele ganha um papel fundamental com a reforma tributária. Ele sempre foi importante, mas com a reforma, ele se torna mais importante porque, a partir dela, ele é o papel central do cálculo do tributo a recolher. Então, dentro da lei complementar, no artigo 38, inciso 1º, ele já prevê a restituição de pagamento indevido ou a maior, vinculada às operações que não geraram crédito para o adquirente. Em resumo, traduzindo, né? A emissão de um documento fiscal eletrônico com valor de tributo incorreto, ela pode gerar prejuízos financeiros para o emitente do documento fiscal, caso não seja feito de forma precisa e correta. Então, a responsabilidade da software house em fazer a adequação dos documentos, em fornecer a informação correta dentro do documento fiscal, ela aumenta. A complexidade, o controle que a gente vai ter que ter a partir da reforma aumenta bastante. E o trabalho, né? Sim, com certeza, e o trabalho também. E isso, assim, lembrando que nós estamos falando, até o momento, de documento fiscal eletrônico. E as obrigações acessórias, né? Nós temos ali um período de convivência grande
do IBS e do ICMS? Como vai ficar o SPED? Então, não é só, eu concordo muito com o que a Gabi falou. A reforma, ela entrou em vigor a partir da emenda constitucional, lá em dezembro de 2023, né? Lá em 23. E o tempo está passando. E nós entramos numa fase agora que o tempo vai ficar cada vez mais curto. Não é só porque, ano que vem, janeiro, já é 2026. Não é só por isso. É porque fora isso que nós estamos falando aqui, em cada episódio que a gente puxa o tema da reforma tributária no Fisco for Dev, ainda faltam publicações de ajustes que precisarão ser feitas, que a Software House ainda precisa separar um tempinho ali, né, Leia? No seu desenvolvimento, vai ter que ter braço, porque vai ter que ser feito. Como? Nós ainda não sabemos. O que vai vir de novo? Não sei. Quais são os campos? Não foi publicado, mas isso ainda vai ser disponibilizado para a gente. Então, pega, né, se eu puder, nem sei se eu posso fazer isso, mas assim, se eu puder dar uma dica. Temos essas notas técnicas, temos esse novo layout, começa a estudar isso, vê o que pode implicar dentro do seu RP, reforço, fora a atualização do layout do documento fiscal eletrônico. O que a mais o seu RP vai ter que ter? Controlar essa tabela, um depara, esse campo de juro e multa, como que eu vou fazer essa emissão da nota fiscal ali de crédito ou de débito, enfim, olha para esse lado também. Não espera chegar junho, julho, não espera chegar setembro. Começa a olhar com muito carinho para o que vocês já têm, comece a estruturar isso dentro da empresa de vocês. Eu acho que, assim, se existia um limite, né, meninas, para se esperar, já esse limite já se foi, já faz um tempo aí. Né? Agora é estudar, né, se preparar, né, para essas futuras regulamentações, né, mas já estruturar o seu software ali para ter esse desempenho, né, na entrega dessa reforma tributária, né? Bem importante. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, por sempre atenderem, né, ao meu convite, estarem aqui comigo. Eu tenho certeza que estamos agora iniciando o ano de 2025 e estaremos aqui todos os meses, né, no YouTube, no Spotify. E a reforma tributária, ela vai ser um assunto que eu vou buscar sempre estar trazendo. Pode ser que não seja o tema principal do nosso episódio, mas ela sempre vai estar presente no Fisco for Dev, né, desse ano. Gabi, muito obrigada pela sua participação, ter aceito o nosso convite. Você que está aí, participou hoje, né, diretamente do Rio Grande do Sul, né? Eu que agradeço o convite, mais uma vez, a oportunidade de participar. E sempre que precisar da minha contribuição, pode contar comigo. Obrigada. Leia, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. A Leia já é figurinha carimbada, super parceira. Obrigada, Dani. É sempre um prazer estar aqui. E como faço das palavras da Gabi a minha, quando precisar, estarei aqui. Muito obrigada. Lorena, pessoal, para quem não conhece a Lorena, nós somos parceirinhas, né, Lorena? Nós somos as duas analistas tributárias da TecnoSpeed, a gente está sempre ali juntas, estamos olhando para essas mudanças, estamos sendo sempre preocupadas com tudo que está vindo, né? É a primeira vez que nós estamos juntas aqui no Fisco. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje e pretendo vir mais vezes aqui para a gente discutir mesmo, né? Todas essas mudanças que eu e a Dani ali se descabela para tentar entender todos os dias, né? Mas é um prazer, Dani. Obrigada. Legal. Para você que está aí nos acompanhando, tem alguma dúvida, sugestão, comentário, acessem o fórum Fisco for Dev na Casa do Desenvolvedor. Se você quiser ler a respeito dos assuntos que foram tratados, acessem o blog da TecnoSpeed. Nós temos uma categoria específica para a reforma tributária. E continuem nos acompanhando nas redes sociais, @TecnoSpeedTI. Até o próximo episódio.